Quantos estão felizes na presença do nosso Deus? Deus já falou com você nessa noite? Aleluia! Como é bom ouvir Deus falar, né? Deus tem falado desde o começo, quando aqui cheguei, já pude sentir a presença de Deus. Eu estava aqui refletindo um pouco na letra desse louvor. Aguente um pouco mais. Tem momento que às vezes nós queremos parar, desistir, mas a palavra de Deus, ela manda nos aguentar um pouco mais. Deus tem resposta para minha e para a sua vida. Deus tem vitória para o seu povo, amém? Eu estou feliz de retornar a essa casa. Agradeço o pastor Marcos pelo convite, por me confiar aqui a tribuna da casa. Estou acompanhado da minha esposa Cristiane. E sem mais delongas, vamos ao tema da campanha. Todos já sabem onde se encontra. Joel, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura. Glória a Deus. Todos acharam? Restituí-vos-eis o ano que foram consumido pelo gafanhoto migrador. Talvez a minha tradução esteja um pouco diferente. Pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Louvado seja Deus. Tome os vossos assentos. Deus seja louvado. Esse tema é maravilhoso e ele apresenta para nós o segredo da restituição. Então, é importante nós entendermos que antes de Deus restaurar a nossa vida material, Deus deseja restaurar e restituir a nossa vida espiritual. Eu peço para os irmãos que mantenham as vossas Bíblias abertas, e nós vamos analisar alguns versículos dentro deste livro do profeta Joel. O profeta Joel, ele, não sabemos muito sobre ele. Sabemos que ele é filho de Petuel, e que ele foi um profeta levantado por Deus para trazer uma mensagem de repreensão, uma mensagem de advertência contra o seu povo, mas também trazer uma mensagem de esperança. Joel, o significado do seu nome é: o Senhor é Deus, ou Jeová é Deus. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1 de Joel, nós vamos perceber ele narrando um cenário catastrófico que estava acontecendo sobre a nação de Judá. Joel, ele vai descrever uma praga de gafanhoto que veio sobre a plantação, devorando tudo, absolutamente tudo. Isso nós vamos encontrar no versículo de número 4, que diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. No verso de número 12, Joel descreve ainda uma tristeza
em que o povo estava vivendo, também por ocasião de uma seca que havia acometido aquela terra. Vejamos o verso de número 12. A vide se secou, a figueira se murchou, todas as árvores do campo a figueira se secou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secou. Perceba, irmãos, que o cenário aqui é um cenário assustador. Ainda no verso 17 ao 20, Joel passa a descrever essa seca e essa praga que veio sobre Judá de uma forma ainda mais abrangente, onde ele descreve que a plantação não estava prosperando, o gado estava inquieto porque não havia pasto, os rebanhos de ovelha estavam perecendo, e até mesmo os rios se secaram. Veja, a semente miou debaixo dos torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Verso 20. Também todos os animais do campo bramam, suspiram por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou todo o pasto do deserto. Percebe, irmãos, que esse cenário, como eu já disse, é um cenário assustador. Talvez nos nossos tempos ouvir esta palavra nós não conseguimos entender completamente, mas nós estamos falando de uma época em que o único meio de sobrevivência de um povo era o seu trabalho rural, era aquilo que eles produziam na terra, era o meio da criação do seu gado, do seu rebanho, e agora tudo isso está sendo devastado. Mas é algo interessante que eu noto, que tudo isso não era por acaso, era Deus pesando a mão sobre o seu povo, porque o seu povo estava andando com rebeldia contra o Senhor. Israel havia se afastado do Senhor, por isso Deus envia esta praga de gafanhoto, a seca, de modo até o culto do Senhor havia sido comprometido, conforme nós encontramos no verso de número 13 do capítulo de número 1. Cingi-vos de pano de saco, lamentai-vos, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do Senhor vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a oferta de libação. Ou seja, até os recursos necessários para que o culto pudesse acontecer estava em falta. Esse era o cenário. Meus irmãos, só quem já morou na roça pode saber o que é a falta de chuva sobre a terra. Eu fui criado na roça, numa região muito seca, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Eu, quando criança, já andei em média de 2 a 3 quilômetros para buscar água na cabeça, para tomar, cozinhar e para tomar banho. Imagina o sofrimento. Eu já vi na região onde eu morava pessoas perder grande quantidade de gado por falta de pasto e de água. O meu pai mesmo, eu vi isso acontecer. Então, nós estamos falando aqui de um tempo muito mais antigo, onde o único meio de recurso, o que movia e que tocava a economia de um lugar, era o cultivo da terra e a agropecuária. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para isso, percebemos o estado de calamidade
que estava vivendo esse povo. Mas quando chegamos no capítulo de número 2, nós vamos perceber que Joel traz um alerta para o seu povo, apresentando um cenário de um iminente ataque no qual Judá sofreria por um exército inimigo. Esse ataque seria tão terrível que o povo jamais poderia escapar, pois o próprio Deus é quem estava no comando desse exército. Vamos ver isso registrado no versículo de número 11, que diz: o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque é muitíssimo grande o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível quem pode suportar. Joel mostra e deixa claro que o que viria sobre Judá era um juízo de Deus, e ele faz referência nesta passagem como o dia do Senhor, fazendo uma clara ligação ao dia em que Deus há de julgar esse mundo por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escrito está em Atos 17, no verso de número 31, que diz: porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar esse mundo com justiça, por meio de um homem que confiou e deu provas disso a todos, ressuscitando de entre os mortos. Jesus virá, e esse é o grande dia do Senhor, descrito na Bíblia como um dia de trevas, o dia em que o sol não dará sua luz, as estrelas cairão do seu firmamento, onde a lua se converterá em sangue, e diante disso nós verá surgir no céu um sinal vindo entre as nuvens, e Jesus virá para julgar esse mundo. Em Mateus 24, 19, e também no capítulo de número 25, diz que ele assentará no seu trono e ele julgará. Então seria um dia de juízo sobre o seu povo, e Deus então alerta por meio do profeta Joel desse iminente ataque que ele sofreria. Mas algo que eu acho lindo em Deus é que Ele sempre quer nos livrar do juízo. Deus anuncia o cenário que virá, anuncia o que Ele está prestes a fazer, e chama o seu povo para um concerto. Veja no verso de número 12, onde, o verso 12 e 13, onde diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não a vossa veste, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Perceba, irmãos, que o chamado é urgente. Verso de número 12, a parte A dele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. É agora, não é para amanhã, não é para depois. A mensagem teria que ser ouvida, recebida e colocada em prática de imediato. Quando nós olhamos no início do capítulo de número 2, tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate ao meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra. Percebam que o ato de tocar a trombeta
era algo que acontecia por parte das sentinelas, quando percebia que o inimigo estava se aproximando. Então tocava a trombeta, e quando essa trombeta tocava, não havia tempo dos soldados pensar se era o momento de agir, se era o momento de se preparar. Eles não ficavam esperando um segundo toque, eles prontamente corriam para pegar os seus escudos, as suas armas, e partir para o combate para defender e proteger a cidade. Então aqui nós percebemos, irmãos, que o chamado é urgente, porque o que viria sobre Judá seria algo terrível e destrutivo, e quem poderia suportar? Era algo que Judá não poderia suportar. E Deus então chama eles para um compromisso sincero. Veja no verso 13, a parte A também diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama o seu povo a um arrependimento sincero, para uma transformação interior e não uma transformação exterior. Deus quer uma mudança de coração e não uma vida de aparência. Meus irmãos, isso é para nós, pois o dia do Senhor ele vem, e essa mensagem nós precisamos anunciar. Esse dia é terrível. Quem não estiver na posição ficará, sofrerá a ira de Deus. Mas Deus nos chama nessa noite para se voltar para Ele com um arrependimento sincero, para rasgar os nossos corações. Aqui o ato de rasgar as vestes simbolizava uma humilhação diante de Deus, mas por vezes o povo de Deus fazia isso apenas por aparência, por uma demonstração apenas externa. E o que Deus está dizendo para ele nesse contexto: eu não aceito mais o que vocês estão me oferecendo. Eu não quero mais essa vida de hipocrisia. Eu quero que vocês se voltem para mim e tenham uma vida de compromisso, de fato e de verdade. Essa é a mensagem urgente para esse povo, e essa é a mensagem urgente para os nossos dias. Deus quer um compromisso com a sua igreja. Deus quer um compromisso com a minha vida e com a sua vida. Nós fomos chamados para ser luz desse mundo, para brilhar como luzeiro em meio a uma geração pervertida. Nós somos chamados para ser diferente, não para ser igual, ou talvez até mesmo pior, irmãos. Aleluia. Deus ainda faz uma convocação geral, até as criancinhas de peito, os noivos na sua lua de mel, desde os mais velhos até os mais moços, deveriam buscar ao Senhor em oração, jejum e humilhando-se diante dele. Verso 16, leiam comigo até o 17. Congregai-vos, ó povo, santificai congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar. Orem ao Senhor, poupem o teu povo. Ó Senhor, não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio deles. Porque hão de dizer entre os povos: onde estão o seu Deus? Aleluia. Deus chama o seu povo para uma humilhação. Deus chama o seu povo para buscar em jejuns. Deus chama os sacerdotes, os ministros dos altares que tinham se corrompido, a se humilhar perante o Senhor. Meus irmãos, essa mensagem é atual para os nossos dias. A igreja brasileira precisa se voltar para Deus. Quantos escândalos temos vistos?
igreja tem manchado o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E o Senhor tem uma volta sincera. As igrejas precisam, irmãos, entender o tempo que nós estamos vivendo. A nossa nação brasileira é considerada uma nação majoritariamente cristã, onde diz as estatísticas que 170 milhões de brasileiros se declaram cristãos. Estamos falando de uma nação com 213 milhões de habitantes. E quando nós olhamos para a nossa nação, olha o estado que ela está. É uma nação em degradação moral, corrupção está às altas, a criminalidade. E aí a pergunta fica como está a vida desses cristãos dentro desta nação? Meus irmãos, é tempo de buscar ao Senhor. E por que não dizer os ministros dos altares, quantas vezes estão transformando os púlpitos em balcão de negócio, a palavra de Deus em mercadoria, cujo povo é o consumidor, os fiéis. Mas acerca disso, o apóstolo Pedro nos alertou que muitos viriam movidos por torpes ganância e faria do seu povo negócio. Nós estamos vendo isso, irmãos. E por que não dizer as falsas doutrinas que têm ocupado os altares? Aleluia. Mas também o apóstolo Paulo vai nos alertar em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, que viria um tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina, mas fariam para eles mestres, fariam para eles mestres, movidos pelas suas próprias paixões carnais. Eles sentiriam coceira no ouvido quando ouvisse falar da sã doutrina. Mas a ordem do apóstolo Paulo a Timóteo: pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Não se curve, não se corrompe, permaneçam firmes. Esta é a mensagem. Como também vai nos escrever o apóstolo Paulo em Romanos 12, no versículo de número 12, que nós não devemos nos moldar a este presente século, não devemos entrar na forma desse mundo, mas devemos renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É preciso que nós nos transformamos pela renovação da nossa mente, à luz da palavra, e então nós experimentamos a boa e perfeita vontade de Deus, que é de restituição para mim e para a sua vida, é de bênção e não de maldição, é bem e não mal. O Senhor tem coisas grandes para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro desse contexto, o apóstolo, Tiago, ele vai escrever também dentro de um contexto da amizade do mundo, quando ele diz: não sabeis vós que a amizade do mundo constitui inimizade contra Deus, falando de um contexto em que a igreja estava se inclinando para o mundo, gostando das coisas do mundo, se manchando nas coisas do mundo. Então Tiago vai dizer: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Perceba, irmãos, que essa alerta, essa exortação, achegai-vos, indica alguém que está se distanciando, ou que já está longe um tanto suficiente, que não consegue mais se identificar com aquele que é o dono da sua vida. Achegai-vos para Deus e Ele se achegará a vós. E aí ele diz: limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Duplo ânimo é aquele que ora está na igreja, ora está no mundo, ora está adorando a Deus, ora está exaltando o mundo, ora está na presença do Senhor cheio de fervor, ora está se corrompendo lá fora. Não tem uma vida de perseverança e firmeza, é uma vida de um pé lá no mundo e um pé na igreja.
dizendo: voz de duplo ânimo, purifica os vossos corações, aflige-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos diante do vosso Deus, e Ele vos exaltará. Aleluia! A humilhação, irmãos, na vida de um crente gera exaltação. Meus irmãos, nós somos falhos, e se não vigiarmos, quando percebemos, nós estamos sendo laçados por várias coisas do mundo. Quando percebemos, nós estamos manchando as nossas vestimentas, e quando nós menos percebemos, nós já estamos distante de Deus. Por isso se faz necessário sempre Deus nos alertar para se achegar a Ele, e nada mais propício do que essa campanha. Ela dá-nos a receita de como sermos restituídos na presença do Senhor, é buscando Ele em oração e jejum. Eu muito me alegrei dentro desse tema, porque o tema da nossa igreja para esse ano é vencendo com as armas espirituais, por meio de jejum, oração e a palavra de Deus. Aleluia! É só assim, irmãos, que nós iremos vencer as batalhas. É só buscando ao Senhor, reconhecendo que nós somos pequenos e falhos, reconhecendo que nós necessitamos de Deus para vencer as pelejas por nós. Louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor. Verso de número 18 e o 19, nós vemos que Deus responde à oração do seu povo. Ele respondeu e restaurou a sorte do seu povo, demonstrando o seu amor e a sua infinita misericórdia. Veja o verso 18, irmãos. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu do seu povo, glória a Deus, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e não mais entregarei ao opróbrio entre as nações. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Deus restaura a sorte do seu povo. Deus promete não mais entregar o seu povo à humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus restaura o seu povo e estabelece um novo tempo. Esse Deus não mudou, irmãos. Deus ainda responde a oração dos seus filhos. Esse é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje e será eternamente. Glórias a Deus, aleluia. Deus não desampara o seu povo. A mão dele não está encolhida que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados que não possa ouvir. Isaías 59, verso de número 1. Mas diz que as nossas iniquidades que impede que Ele responde às nossas orações. Percebe, irmãos, o quanto se faz importante nós reconhecermos as nossas habilidades, reconhecer o quão falhos somos e sempre nos achegar diante de Deus com humilhação. Mas percebe, irmãos, que muitos chegam diante de Deus se achando a última bolachinha do pacote, cheio de peito inchado, achando que se Ele não quiser ninguém mais faz. Mas percebe, irmãos, que Deus, Ele quer um coração sincero. Deus quer alguém que se coloca diante dEle, aleluia, com o coração contrito e quebrantado, pois esse Ele não desprezará. Salmo 51, verso 17, é em sinal de humilhação. Eu posso falar, irmãos, o apóstolo Paulo, um homem com tamanha intimidade diante de Deus, que foi arrebatado ao terceiro céu, mas quando vai falar de si mesmo, ele diz: miserável homem que sou. Ele reconhece que se Deus não for com ele, ele não é nada. A arrogância precede a queda. Por isso nós devemos
vigiar, irmãos, porque o nosso coração, ele é corrupto e enganoso. A palavra de Deus é quem diz isso. Se nós não vigiarmos, ele nos leva para caminhos tortuosos, aleluia. Mas Deus é Deus fiel na minha e na sua vida. Deus mudou a sorte do seu povo, irmãos, aleluia. Deus destruiu o inimigo que vinha sobre eles. Veja o verso de número 20, capítulo de número 2. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe, e vos lançarei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e a sua podridão, porque agiu piedosamente. Aleluia. O Senhor removeu o exército que viria contra o povo de Judá. Quando o povo se humilhou diante de Deus, Deus respondeu. Aleluia. Eu posso lembrar do rei Ezequias, quando Senaqueribe sentia Judá, então faz afronta contra o povo de Deus. Diz a palavra que Ezequias orou ao Senhor, e Deus enviou um anjo que matou 185.000 soldados assírios. Louvado seja Deus. Então podemos entender, irmãos, o quão poderoso é esse Deus. Aleluia. Eu não sei qual luta você está enfrentando, mas creia, já foi dito aqui neste altar que Deus é o Deus que luta as nossas lutas. Por que não dizer Josafá, quando recebe a notícia que vem 3 povos contra ele, Josafá teme diante do povo que vinha, porque era mais forte do que ele. Josafá olhou para si mesmo e reconheceu a sua pequenez. Então Josafá convocou todo o povo de Judá e se pôs em humilhação diante de Deus, em jejum e oração, clamando aquele que podia os livrar do ataque que estava vindo sobre eles. E a palavra diz que enquanto eles buscavam o Senhor, Deus levanta um profeta no meio da congregação e vai dizer: Josafá, nesta peleja você não terá que pelejar. Aquietai-se e sabeis que eu sou o Senhor. Deus tem vitória para minha e para a tua vida, meu irmão. O segredo é buscar ao Senhor, é clamar a Ele no momento do nosso desespero. Irmãos, não vamos ser hipócritas. Há momentos sim que nós nos desesperamos. Há momentos que somos tomados de uma emoção que parece que nós esquecemos quem é o nosso Deus. Parece que nós limitamos Deus diante do nosso problema. Mas eu quero nesta noite dizer: Deus é o Deus do impossível. Para Deus não tem batalha perdida. Basta tão somente nós clamarmos e confiarmos no seu poder. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus muda a sorte do seu povo, transformando tristeza em alegria, a escassez em abundância, a dor em alívio e a humilhação em honra. Verso de número 23 ao 27, vamos fazer a leitura. Glória a Deus, aleluia. Olha só, igreja: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente, olha a fartura, e vos fartareis, louvareis o nome do Senhor, restabelecendo o culto, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente para convosco, e o meu povo
jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será destruído. Jamais. É palavra de Deus. E diz a própria palavra que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele fala, ele cumpre. Aquele que se coloca na dependência do Senhor jamais será envergonhado. Glória a Deus. Deus restituiu a sorte do seu povo. Deus restaurou por completo. Deus trouxe a chuva sobre a terra. Imagina aquele povo que vinha de um deserto, de uma seca. Quando vê cair a chuva, que alegria. Quando vê o celeiro sendo cheio, farto, comendo com fartura. Meu irmão, só Deus faz isso na vida de alguém. Só Deus restitui o tempo perdido. O tempo não volta, mas Deus restitui de maneira tão gloriosa que apaga o nosso passado e nós não temos mais lembrança dele. É algo tão lindo que Deus faz na nossa vida, que o nosso passado fica para trás. Nós só temos dele lembrança para testemunhar o que Deus fez na nossa vida. Aleluia. Esse é o nosso Deus. É um Deus de novos começos. Meus irmãos, eu não sei o que tem afligido a sua vida, mas o tema é restituição para este ano. Então tome posse desde já desta palavra. Tome posse da restituição na sua vida. Eu não sei, talvez você tenha vivido um deserto. Talvez você tenha vivido um tempo de escassez na sua vida, seja nela física ou espiritual. Eu não sei onde tem vivido dias difíceis. Talvez seja no relacionamento, na família, na vida financeira, como era também aqui dentro desse contexto. Eu não sei, mas tenha certeza que Deus é um Deus que não falha. Ele irá trazer resposta para a minha e para a sua vida. Talvez eu falo com pessoas que já têm até mesmo perdido as esperanças. É tanta luta e tanto tempo que está esperando por uma resposta, e essa resposta ainda não veio. Mas Deus não falha. Deus tem um tempo certo de agir na minha e na sua vida. Talvez alguém aqui entre nós esteja vivendo um tempo como estava o povo quando foi levado cativo pelos babilônicos, quando eles diziam: a nossa esperança se foi, nós estamos mortos, os nossos ossos secaram. Meus irmãos, assim estava o povo de Israel no cativeiro babilônico. Mas Deus havia dito há 70 anos, irmãos, é tempo demais, não? E eles então não aguentavam mais a espera de voltar para a sua terra. E eles então se sentiam já sem mais a esperança. Esperança vem da palavra esperar. E quando nós desistimos de esperar por aquilo que nós almejamos, irmão, é um sinal de que não há mais fé em nós. É um sinal que a nossa fé está indo embora. É nesse contexto então que Deus levanta Ezequiel para dizer: eu vou abrir a vossa sepultura, eu vou fazer vocês sair dela, eu vou levar vocês de volta para a vossa terra, eu vou restaurar a vida de vocês. E Deus não falhou na sua promessa. Ele não vai falhar na minha e na sua vida, irmãos. E essa promessa, quando se cumpre na vida do povo de Deus, o salmista no Salmo 126, quando vai escrever, ele diz: quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficávamos como quem estávamos sonhando, e a nossa boca se encheu de riso e de um novo cântico a Deus. Aleluia! É algo grande que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Talvez o momento hoje é de tristeza, mas o que Deus vai fazer vai trazer alegria para o meu e para o seu coração. Deus vai restaurar a nossa vida. Deus vai restituir a sua história. Creia nesta palavra, irmãos. E então vai ser algo tão grande que todos em sua volta irão ver o que Deus está fazendo.
porque diria entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. E de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Você pode declarar essa palavra na sua vida: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e grandes coisas Ele irá fazer. Esse deserto que talvez você esteja vivendo, essa falta de resposta para o teu clamor, não é um sinal de desprezo de Deus. Ele está esperando o tempo certo para agir na minha e na sua vida. Aleluia. E quando Deus age, Deus restaura por completo. O tempo de plantar pode ser de lágrimas, mas o tempo da colheita é de cântico e de sorriso. Como finaliza o Salmo 126, dizendo que aquele que sai semeando a sua semente chorando, voltará com certeza, aleluia, colhendo seus feixes, cantando e sorrindo. Aleluia. Deus tem restituição para mim e para a sua vida, irmãos. E a restituição de Deus é completa. Deus quer restaurar a minha saúde, a sua saúde, a nossa vida emocional, a nossa vida financeira. Deus tem restituição completa para o seu povo. Aqui Deus restituiu o cenário de escassez na vida do seu povo. Mas nós podemos falar de uma mulher que vivia há 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. E ela, ao se dirigir até Jesus, ela vai tocar na sua veste. E quando ela toca, imediatamente então ela é curada. E quando Jesus para querendo saber quem tocou nele, e ela não podendo mais se ocultar, ela se apresenta. E ela declara para Jesus toda a verdade. E o que é que Jesus diz para aquela mulher? Filha, a tua fé te salvou. A primeira coisa que acontece na vida de alguém que se achega a Jesus é salvação. Mas não para por aí, irmãos. Perceba que Jesus agora vai liberar mais 2 palavras sobre a vida daquela mulher. Vai em paz e ser livre do teu mal. Irmãos, quando nós nos achegamos a Cristo, quando Deus restaura a nossa vida de podridão lá fora, Ele nos dá a sua paz. Mas Ele quer também nos libertar de traumas emocionais. Perceba que aqui, dentro do contexto desta mulher, ela já estava curada da sua enfermidade. E de que mal então Jesus está dizendo para ela: vai e ser livre do seu mal. Percebe, irmãos, que essa mulher está livre da sua enfermidade, e ela agora precisa seguir a sua vida. Mas Jesus agora está libertando ela dos seus